Muito boa noite a todos. É com muito prazer que nós vamos dar continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos falar das questões de número 551 até a 554. Então são 4 questõezinhas que nós vamos comentar, e essas questões, elas estão localizadas, conforme vocês podem ver nesse slide, na parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos, mais particularmente no capítulo 9, que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E hoje, então, nós vamos começar a tratar as questões que falam a respeito de poder oculto, talismãs e feiticeiros. Na semana que vem, o João vai dar continuidade nas questões a respeito deste tema também. Então, para que nós possamos aqui adentrar nas questões de hoje, a questão de número 51, Kardec coloca aos espíritos: pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Então, o que Kardec coloca aqui nessa questão para nós, ele está querendo saber se um homem mau, com o auxílio de um espírito também mau, na verdade, um homem ignorante e um espírito também ignorante, ainda atrasado, que ainda se compraz em fazer o mal ao seu semelhante, aqueles que ainda não são esclarecidos, que ainda não despertaram a consciência para o bem. Será que esse homem, com o auxílio de um espírito, ele pode, então, fazer o mal ao seu próximo? E essa é uma questão que, em muitos momentos, a gente responderia, sim, com certeza. No entanto, olha a resposta que os espíritos nos dão. Não, Deus não o permitiria. Então, Deus não permitiria que um homem, com o auxílio de um mau espírito, pudesse fazer mal ao seu próximo. E, de fato, tudo aquilo que acontece em nossas vidas é permitido por Deus. Se algo acontece na minha vida, aquilo tem uma razão de existir. Aquilo tem que estar em consonância, aquilo deve estar em comunhão, aquilo deve estar de acordo com as leis divinas. Então, se aquilo acontece comigo, se algo de ruim me acontece, se alguma coisa me acontece, aquilo está sempre permitido e autorizado por Deus. O que nós podemos fazer para melhorar, então, a nossa situação presente é agir de maneira mais coerente com o bem. É agir de uma forma que nós possamos melhorar a nossa situação praticando o bem, perdoando as ofensas, praticando a caridade, sendo benevolente para com o próximo, enfim. Então, isso nós podemos fazer para aliviar, então, essas coisas ruins que acontecem conosco. Mas, se nós nos associamos a espíritos ignorantes, atrasados, por conta de nossa falta de vigilância e daqueles erros que nós tenhamos cometido no pretérito e que, por algum motivo, esse espírito vem nos acompanhando por conta de assuntos mal resolvidos no passado, então nós nos sintonizamos com esses seres e então podemos sofrer, e conforme de fato irá acontecer, iremos sofrer as consequências desses atos. Então, se algum espírito consegue nos fazer mal, é porque existe aí, então, uma sintonia entre os meus pensamentos e a vontade, os pensamentos daquele espírito desencarnado. Então, nós permitimos, nós abrimos as portas, porque nós temos o livre-arbítrio para isso, nós podemos ou não permitir o acesso deste espírito em nos baixar, por exemplo, em nos intuir, em nos fazer o mal. É claro que existem casos também, conforme mencionado, de dívidas do passado, que Deus então permite para que a gente possa reparar esses erros. Então, o que a gente tira disso tudo é que sempre deve estar conforme as leis divinas. Tudo que nos acontece está de acordo com a vontade de Deus. E se nós voltarmos, nós estamos falando aqui da questão de número 551, mas se nós voltarmos lá na questão de número 515 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec coloca: o que se há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição?
ou para guiá-los pelo bom caminho. Então ele fala nesse caso aqui que efetivamente certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação, e isso parece de certa forma irresistível. E aí ele foca aqui no caso quando isso se dá no sentido do mal. Então quando isso acontece no sentido do mal, são maus espíritos que se servem de outros espíritos também maus para subjugar essas pessoas. E Deus permite que tal coisa ocorra para vos experimentar. Então, aqui existe um propósito, segundo a resposta que nos foi dada pelos espíritos. Então, se conseguiu-se assim fazer mal para nós, se esses espíritos conseguiram fazer mal para nós, é porque nós permitimos e houve uma sintonia para que isso acontecesse, para que isso pudesse então se produzir. Então, conforme nos é colocado nessa questão aqui, para tudo que acontece, então, na nossa vida, existe um propósito, não é aleatório, tudo tem um propósito para acontecer em nossas vidas. Também, se nós lembrarmos, ainda falando da questão de número 551, se nós lembrarmos daquela questão que foi tratada na semana passada pelo Virgílio, a questão de número 549, Kardec coloca se existiria algo de verdade nos pactos com os maus espíritos. Essa questão já foi muito bem explicada pelo Virgílio na semana passada e vai estar disponível logo também no YouTube. Mas o que ele coloca aqui que eu gostaria de ressaltar que tem relação com a questão de número 551? Porque ele fala aqui, por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como has de fazer. Chamas, então, espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e que, para te ajudarem, exigem também os sirvas em seus maus desígnios. Só que não se segue, a partir disso, que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meios de uma conjuração oposta e pela ação da sua vontade. Então, aquele que intenta praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio os maus espíritos. E esses maus espíritos vão auxiliar porque eles se comprazem em fazer o mal. Na verdade, não que eles são espíritos que estão fadados, que vão ser maus para sempre, mas são espíritos que ainda são espíritos atrasados, ainda são ignorantes e ainda se comprazem em fazer o mal, em prejudicar. Mas não se segue que pelo fato daquela pessoa que está sendo ali prejudicada, não possa se livrar dessa influenciação, não possa se livrar disso, desde que atue de maneira coerente. E no próximo slide, ainda nessa questão de número 549, Kardec coloca que o fato de o homem ficar, às vezes, na dependência dos espíritos inferiores, nasce de se entregar, ou seja, ficar na dependência desses espíritos inferiores, isso surge porque ele se entrega aos maus pensamentos que estes lhe sugerem, e não de estipulações quaisquer que com eles faça. Então, olha aí, ressaltando mais uma vez a importância dos nossos pensamentos. Se nós vamos nos entregar aos maus pensamentos que são sugeridos, nós temos novamente a nossa escolha, nós podemos ou não nos entregarmos a esses maus pensamentos. E se nós, então, nos entregamos a esses maus pensamentos, a gente vai enveredar por um caminho de maior sofrimento. Ao passo que, se nós impusermos a nossa vontade de nos melhorarmos e de não nos entregarmos a esses pensamentos ruins, a gente, então, vai trilhar um caminho mais leve. Nós iremos, então, trilhar no caminho do bem. Então, mais à frente, nós podemos também recorrer para uma maior compreensão dessa questão de número 551 ao livro dos médiuns. Lá no livro dos médiuns, nos capítulos 7 e 8, que fala a respeito da bicorporeidade, da transfiguração e do laboratório do mundo invisível, tem um caso muito interessante que a gente pode tirar um ensinamento também relacionado a essa questão de número 551, sobre essa capacidade de os espíritos e um homem encarnado quererem fazer mal ao seu semelhante, que os espíritos nos disseram que Deus não o permitiria.
conforme nós vemos aqui, então, fazendo diversas colocações, incitando, então, que todos nós passemos a refletir a respeito dessas questões. Então, esse exemplo vai facilitar também um pouco o nosso entendimento, porque lá no capítulo 7 de O Livro dos Médiuns, é citado o caso de uma senhora que ela estava adoentada, ela estava gravemente enferma. E numa determinada noite, ela viu um senhor que morava ali na mesma cidade, e ela via esse senhor algumas vezes na sociedade, mas não tinha uma intimidade muito grande, tão grande com ele, mas o via de vez em quando ali na sociedade. E ela o vê perto de sua cama, enquanto ela estava lá naquele momento de enfermidade, ela estava doente, e ela o vê perto de sua cama, sentado em uma poltrona, a tomar de quando em quando uma pitada de rapé. Rapé seria aquele pó resultante de folhas de tabaco torradas e moídas, e às vezes também misturadas com outros componentes, e ali você acaba inalando essas folhas. É um pó, pelo que eu entendi, resultante dessas folhas do tabaco. Então ele estava ali com uma caixinha de rapé na mão. Nesse caso, conforme Kardec nos esclarece, não se tratava de um espírito desencarnado, não se tratava de um morto, mas sim de uma pessoa viva. Esse senhor, ele estava encarnado, como o capítulo fala da bicorporeidade, logicamente, nós não vamos entrar nessas questões aqui agora, mas se tratava de um senhor que estava vivo, o seu corpo estava distante, adormecido, e ele se mostrava ali em espírito para aquela senhora. Então, ele trazia na sua mão uma caixa ali de rapé, semelhante a tudo. Quando ele, então, vai até a senhora, depois vivo, naquele momento, ele se mostrava exatamente igual ao espírito que apareceu para aquela senhora naquela noite em que ela estava enferma. Então, por que o espírito se mostrou exatamente igual quando ele foi novamente lá encarnado? Por que o espírito fez questão de se mostrar exatamente da mesma forma que ele, enquanto encarnado, se mostrava o corpo de matéria mesmo? Por que ele fez essa questão? Para não restar dúvida que de fato era aquele senhor que estava ali se encontrando, que estava ali se mostrando para ela em espírito. Mas vamos focar aqui que ele trazia na mão essa caixinha de rapé que ele sempre trazia também no momento em que ele estava acordado, né? No momento em que ele estava ali no seu corpo material mesmo. Então ele trazia na mão essa caixinha de rapé. E então o espírito queria que a senhora acreditasse na realidade então da sua presença, conforme nos fala aqui Kardec. Então ele toma todas as aparições, todas as aparências da realidade naquele momento em que ele aparece para ela. Então, Kardec nos explica que os espíritos conseguem fazer passar a matéria etérea por transformações, pelas transformações que eles bem entendem. E, portanto, com relação a essa caixa de rapé, o espírito ele não encontrou essa caixinha de rapé já pronta. Ele mesmo que a criou, ele mesmo que a fez, no momento em que ele teve necessidade dela. Portanto, a partir do momento que ele não precisava mais dela, ele poderia simplesmente desfazer essa caixinha. Então, isso acontece com demais objetos, vestuários, joias com os quais os espíritos se apresentam para as pessoas, para fazer com que aquelas pessoas não duvidem de que de fato é aquele ser que está ali diante dela. Aparece então com um anel, aparece com um brinco, com um colar, enfim, com algum acessório que ele utilizava para fazer, então, para fortalecer a crença naquela pessoa de que, de fato, aquele espírito se trata daquela pessoa que conhecia há um determinado tempo. Então, olha só que interessante que Kardec coloca para nós. A caixa de rapé, ela se tornou visível para a senhora. Se o espírito ele quisesse torná-la tangível, ou seja, se a senhora quisesse pegar naquela caixa, teria essa possibilidade? E os espíritos respondem que sim, que teria. E a senhora ela poderia então ter pego aquela caixinha na mão, crente de que ela estava segurando uma caixa de rapé verdadeira? E os espíritos respondem novamente que sim, poderia sim. E se ela tivesse aberto aquela caixa, ela encontraria rapé, de fato? E se ela aspirasse, isso faria com que ela espirrasse? E os espíritos respondem que sem dúvida alguma. Então, a partir disso, a gente
consegue entender que os espíritos, e conforme também as outras explanações que os espíritos dão ao Kardec naquele momento, que o espírito pode atribuir propriedades especiais a um objeto. Então, suponhamos que, se esse espírito quisesse fazer uma substância venenosa e quisesse que uma pessoa ingerisse, a pessoa ficaria envenenada? Isso seria possível? Seria um evento que ele poderia criar essa substância venenosa e a pessoa ingerir, ela ficaria envenenada? Então, olha só onde que eu queria chegar com esse raciocínio, com essa história. Nós falamos lá atrás dessa questão de se o espírito de um homem encarnado, com auxílio de um mau espírito, poderia, então, fazer mal ao seu semelhante. E olha aqui a resposta que os espíritos nos dão novamente, agora em O Livro dos Médiuns. Ele poderia fazer essa substância venenosa? Ele falou, sim, teria podido, mas não faria por não lhe ser isso permitido, conforme a resposta que foi dada lá. Porque, nesse caso, qual seria o propósito dessa atitude em fazer uma substância venenosa para aquela senhora ingerir? Tinha sintonia, havia comunhão ali, esse ato estava de acordo com a vontade de Deus, com as leis divinas? Havia uma sintonia entre maus pensamentos daquela senhora, do espírito, de alguém que desejasse mal, enfim, para que esse ato pudesse se produzir? Havia, de fato, maus pensamentos? Então, nesse caso aqui, conforme a resposta dos espíritos, isso não seria permitido, porque não havia as condições necessárias para que o efeito ali, então, fosse produzido. Então, não podia. Aquilo não poderia ser feito. Não lhe seria permitido fazer dessa forma. Então, aqui nós finalizamos algumas reflexões a respeito dessa questão de número 551. Vamos para a questão agora de número 552. Nessa questão de número 552, o que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? Olha só o que os espíritos nos respondem. Algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso, se maus forem os seus próprios espíritos, caso em que possível se torna serem secundados por outros espíritos maus. Não creias, porém, num pretenso poder mágico que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Então, olha só, algumas pessoas, de fato, dispõem de uma grande força magnética. E lá em O Livro dos Médiuns, Kardec nos informa que a força magnética, ela reside, sim, sem dúvida, no homem. Só que essa força magnética que reside no homem, ela pode ser aumentada devido à ação dos espíritos, que chama, então, em auxílio. Por exemplo, aquela pessoa, um médium, de acordo com os espíritos que essa pessoa sintoniza, que ela chama por meio do seu pensamento em seu auxílio, aquela força magnética, ela pode ser aumentada. Então, se a magnetização acontece, por exemplo, com o propósito de curar, e invocas um bom espírito que se interessa por ti, ou seja, pelaquela pessoa que tem o intuito de curar, e pelo doente, a pessoa que está pretendendo receber a cura, então aquele espírito bondoso, ele vai sim aumentar a força e a vontade, e dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Então, conforme Kardec diz aqui, olha só, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Para quê? Para que se processe aquela cura. Só que, muitos casos, as pessoas que têm essa força magnética, que são dotadas dessa força magnética, elas estão muitas vezes completamente despreocupadas com o elemento moral, conforme nos diz André Luiz, lá na obra Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 17, que se intitula Serviço de Passes. Então, muitas pessoas dotadas dessa força magnética grandiosa estão despreocupadas do elemento moral. E o Aulus, o instrutor,
esclarece para André Luiz, comenta com André Luiz, perguntando, então você está se referindo aqui sobre os hipnotizadores comuns. Então ele esclarece logo em seguida, que eles muitas vezes são de fato portadores de uma energia excepcional. E eles fazem demonstrações, impressionam as pessoas, mas simplesmente pelo fenômeno. Então eles movimentam-se ali naquela esfera de apenas comover, de apenas mostrar o fenômeno, sem ter aplicações edificantes no campo da espiritualidade. Hilário até comenta, mas em alguns casos ocorre a cura. Sim, ocorre a cura, sim, mas acidentalmente, conforme Aulus nos esclarece. Acidentalmente no sentido de que, naquele momento, se o enfermo ele for credor daquela assistência espiritual imediata, então, de fato, ele pode sim obter a cura, mesmo nessas circunstâncias. E fora disso, o que Aulus coloca aqui para nós, aqueles que vêm abusar dessa fonte de energia, que começam a explorar essa fonte de energia tão grandiosa que, se utilizada para o bem, pode fazer muitas e muitas ações de caridade, podem fazer bem a diversas pessoas. Então, se eles começam a explorar essa energia erroneamente, eles acabam, então, quase sempre desmoralizando a si mesmo, porque eles acabam agindo ali em um campo de forças que eles próprios desconhecem. Eles vão sendo, então, guiados pela própria vaidade, pelo orgulho, e vão sendo ali, então, caindo. Eles vão se dirigindo a situações difíceis. Então, porque estão utilizando de maneira inadequada essa força magnética que possuem. Então, aqui, Kardec, a explicação dos espíritos, voltando a essa questão de número 552, coloca, então, para a gente uma maneira muito racional, porque não é para crer nesse poder mágico que só existe na imaginação. Na verdade, são fatos naturais que são normalmente, comumente, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Então, que nós precisamos ainda de compreender um pouco melhor essas ações. Só por meio de muito estudo que a gente, aos poucos, vai, então, conseguindo compreender como acontecem esses fenômenos. Na questão de número 553, olha que Kardec coloca para os espíritos. Que efeito podem produzir aquelas fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos. Então, por exemplo, uma determinada pessoa quer atrair um determinado espírito e quer conseguir o concurso, quer pedir a ação, quer pedir a intervenção de um determinado espírito, que efeito, então, podem produzir aquelas fórmulas e práticas que muitas vezes aconteciam e podem até hoje acontecer utilizando-se de talismãs, utilizando-se de alguns rituais, de símbolos, enfim. O que isso pode, qual é o efeito que essas fórmulas e práticas podem, então, produzir? E olha o que os espíritos respondem. O efeito de torná-las ridículas, se procedem de boa fé. Então, se procedem de boa fé, se ainda tem ali um interesse bom, entre aspas, por trás disso tudo, se precede ali de boa fé, o que vai acontecer? O efeito que ela vai ter é apenas de torná-las ridículas. No caso contrário, ou seja, se não procederem de boa fé, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são mera charlatania. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Ou seja, não existe uma forma, um talismã, por exemplo, que é capaz de atrair determinado espírito, ou mesmo de repelir um determinado espírito. Vou colocar isso na porta do meu quarto, vou segurar, vou dormir abraçado com ele, ou vou levar para uma reunião mediúnica, porque esse talismã, ele é capaz de atrair os espíritos com uma maior facilidade. Não, isso não acontece. Então, olha só, vamos continuar aqui, depois nós vamos recorrer à Revista Espírita para a gente poder comentar um pouco mais a respeito dessa questão. Porque Kardec coloca aqui a letra A, olha só. Mas,
Não é exato que alguns espíritos têm ditado, eles próprios, fórmulas cabalísticas? Então, os próprios espíritos não têm ditado fórmulas cabalísticas? Se elas não funcionam, por que então que eles agem dessa maneira? E olha o que é colocado aqui para nós. Efetivamente, há espíritos que indicam sinais, palavras estranhas ou prescrevem mesmo a prática de determinados atos, por meio dos quais se fazem os chamados conjuros. Mas ficais certos de que são espíritos que de vós outros escarnecem e zombam da vossa credulidade, porque nós não precisamos de intermediários para o nosso pensamento. Então, se nós recorrer, para nós conseguirmos entender um pouco melhor a respeito dessas questões, vamos recorrer à Revista Espírita de 1858, lá no mês de setembro, tem um artigo que fala a respeito de talismãs. Então nós vamos conseguir entender um pouco melhor a respeito disso. O senhor M, ou seja, um senhor cujo nome não foi identificado na revista, ele tinha comprado em segunda mão uma determinada medalha. E ela era uma medalha diferente. E isso fez com que ele se interessasse por aquela medalha e comprou. Ela pareceu, então, notável para ele por essa singularidade que ela possuía. Ela tinha um aspecto de prata e em ambas as faces tinha gravado ali diversos sinais, planetas, círculos entrelaçados, triângulos, palavras que não se podiam compreender, iniciais em caracteres vulgares e também alguns caracteres que lembrava o árabe. Tudo disposto ali de uma forma misteriosa, de um modo meio cabalístico, conforme aqueles que eram utilizados, conforme a forma, o gênero utilizado ali pelos mágicos. Então esse senhor, querendo entender um pouco melhor qual que era o real propósito daquela medalha, ele interroga uma médium sonâmbula, identificada pela revista apenas como senhorita J, perdão, a respeito dessa medalha. Então ele interroga a essa senhorita, a essa médium, o que era aquela medalha, qual que era o propósito daquela medalha. E o que ela responde para ele? Que aquela medalha tinha o poder especial de atrair os espíritos e facilitar as evocações. Um outro senhor disse ele interroga diversas pessoas, ele estava realmente curioso para entender o que acontecia, qual que era o propósito daquela medalha, então ele busca um outro senhor, um senhor para que pudesse lhe responder. E esse senhor lhe diz que aquela medalha era uma coisa maléfica, era destinada a atrair os demônios. E uma senhorita garante para ele que aquela medalha tinha uma virtude magnética. Ou seja, ela ainda poderia provocar o sonambulismo. Então, diversas pessoas falam ali para ele que aquilo ali tinha um poder especial, tinha um poder ali dentro. Aquilo ali, de fato, servia para atrair os espíritos, seja para um lado positivo, seja atrair demônios, conforme acreditava-se, aquelas pessoas. Então, ele fica curioso e recorre a Kardec e a sua equipe para perguntar qual que era a opinião que eles tinham em relação àquela medalha. Para que serve aquilo? E que, se possível, ele queria também que fosse, então, questionado um espírito superior a respeito do propósito, do real valor daquela medalha. E então, olha a opinião, olha o que é colocado aqui, então, na Revista Espírita. Os espíritos são atraídos ou repelidos pelo pensamento. Então não tem a ver com objetos materiais. Os próprios objetos materiais não exercem nenhum poder sobre a vontade dos espíritos, sobre os espíritos. Em todos os tempos, os espíritos superiores condenam o emprego desses sinais, dessas formas cabalísticas. Então, qualquer espírito que venha atribuir uma virtude qualquer e venha oferecer talismãs como objeto de magia, a gente vai, então, constatar que ele está ali, neste momento, revelando a sua inferioridade. Isso pode ser, então ele pode ali sugerir um talismã por ignorância, porque ele pode até estar agindo de boa fé, mas ele está agindo de boa fé, mas ele está falando algo que não condiz com a realidade. E isso é consequência da sua ignorância, de antigos preconceitos terrestres que ele ainda guarda em si. Ou pode ser um espírito zombeteiro também, que está se divertindo, e esse de maneira consciente,
porque ele sabe que aquilo não condiz com a realidade, mas ele se diverte com a credulidade alheia. Então, dando sequência aos comentários que vem na Revista Espírita, que essa forma mística desses emblemas, eles tinham por objetivo impor àquela pessoa de classe da sociedade daquele momento, impor ao vulgo, sempre aquelas pessoas que estão sempre inclinadas a considerar maravilhoso aquilo que não consegue compreender. Então, aquilo ali era uma forma de impor, então, a essas pessoas a utilização daquela medalha e convencer aquelas pessoas. Então, quem quer que tenha, conforme nos é colocado aqui, olha só, quem quer que tenha estudado racionalmente a natureza dos espíritos, não poderá admitir que sobre eles as formas vão conseguir exercer uma determinada ação. Nem conseguir, então, também admitir que, se nós misturássemos determinadas substâncias em algumas proporções, nós conseguiremos, então, ter uma determinada ação sobre a vontade dos espíritos, por exemplo. Isso seria, conforme é colocado aqui, renovar aquelas práticas dos caldeirões, das feiticeiras, dos gatos negros, das galinhas pretas e diversas outras práticas que, infelizmente, acaba se atribuindo a um determinado animal, a um gato, a uma galinha, um determinado preconceito, eu não sei nem a palavra certa a ser dita neste momento, mas acaba se colocando uma superstição muito grande em cima de pobres animais que não tem nada a ver com a nossa ignorância. Então, olha só a que ponto nós podemos chegar. Então, um espírito pode até dizer, traça esse sinal aqui, que quando eu vê-lo, eu vou reconhecer que você está me chamando. Só que nesse caso, conforme nos é colocado aqui na Revista Espírita, esse sinal traçado é simplesmente a expressão do pensamento. Então, os espíritos, seja qual for a sua natureza, eles não precisam desses artifícios para se comunicarem. Então, os espíritos superiores jamais vão empregar tais tipos de artifício. Ah, desenha tal símbolo que eu venho. Não, de forma alguma. Os espíritos superiores jamais vão empregá-los. E os inferiores, eles podem fazer visando fascinar a imaginação das pessoas, visando ali dar asas à imaginação das pessoas, aquelas pessoas ali que eles estão querendo manter ali sob sua dependência. Então, a regra geral que nos é colocada e que nós podemos utilizar em todo momento para podermos julgar ali determinadas mensagens espíritas, determinados atos que nos são falados, determinado espírito pediu para que nós fizéssemos tal ou tal coisa. Então, a gente sempre pode utilizar essa regra geral para julgar essas mensagens que chegam até nós. Para os espíritos superiores, a forma nada é. O pensamento é tudo. Então, se a gente manter isso na nossa cabeça, a gente vai conseguir, então, sempre distinguir o que é uma fala de um espírito superior e o que é uma fala de um espírito que ainda é mais atrasado, que ainda é mais ignorante nesse sentido. Então, todo espírito que liga mais importância à forma do que ao fundo é um espírito inferior. Nesse caso, não vai merecer confiança em tudo aquilo que ele disser. Então, mesmo que ele diga algumas coisas boas, porque muitas vezes isso pode ser um meio de seduzir aquelas pessoas ali e acabar mantendo aquelas pessoas, conforme nós mencionamos, sob sua dependência. Nesse momento também, é pedido ao espírito de São Luís que explicasse, porque aqui foi a opinião, então, dada ali por Kardec, pela equipe toda ali, dada a respeito dos talismãs. E eles questionam também agora o espírito São Luís que falasse a respeito do valor da medalha. E São Luís, que sempre se comunicava de muito bom grado com aquelas pessoas ali, olha o que ele vem falar. Fazeis bem em não admitir que objetos materiais possam exercer qualquer influência sobre as manifestações, seja para provocar a manifestação ou seja para impedir. Independente, os objetos materiais eles não vão exercer influência sobre essas manifestações, porque temos dito com bastante frequência que as manifestações são espontâneas e que, além disso, jamais nos recusamos a atender o vosso apelo. Então, olha só a questão que São Luís coloca. Por que pensais que sejamos obrigados a obedecer a uma coisa fabricada por seres humanos?
Não faz sentido, não é racional pensar que aqueles espíritos vão obedecer a determinado amuleto. Então, isso é muito importante para que nós tenhamos em mente que o nosso pensamento é que é o importante, é o pensamento. A forma nada é. Então nós temos que pensar, então daí também a importância de nós cuidarmos, de nós educarmos os nossos pensamentos. Ainda no livro dos Médiuns, no capítulo 25, que se intitula Das Evocações, tem mais ou menos uma pergunta bem semelhante. Certos objetos, como medalhas e talismãs, têm a propriedade de atrair ou repelir os espíritos, conforme alguns acreditam? E olha a resposta: fica bem certo de que nunca um bom espírito aconselhará semelhantes absurdidades. A virtude dos talismãs, de qualquer natureza que sejam, jamais existiu, senão na imaginação das pessoas crédulas. Então, depois dessas explicações que Kardec nos dá, fica muito claro para a gente de que não existe essa virtude que é dada pelas pessoas com uma imaginação, para essas pessoas que possuem essa imaginação, essas determinadas superstições, não existe, então, essa virtude dos talismãs. Mas aí o que pode ser levado a gente a pensar, e que Kardec coloca muito sabiamente na questão seguinte, onde ele fala aqui na questão de número 554. Não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã. Então, imaginamos que uma pessoa confia ali, então, independente de qualquer coisa, ela confia naquela virtude do talismã para atrair um espírito. E por efeito mesmo dessa confiança, visto que, então, o que atua é o pensamento, tudo bem. Mas, então, tendo essa confiança, não passando, visto que, então, o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração. Então, vamos pensar a pessoa que segura ali um determinado talismã e se concentra mais fortemente. Então, a pessoa que vai lá e faz os seus desenhos, que faz, nem sei como isso acontece, de fato, mas aquelas pessoas que têm ali os seus rituais, os seus símbolos, e acredita ali naquele ritual que está sendo realizado, por exemplo, para atrair um determinado espírito. Então, se ela deposita uma confiança muito grande ali, será que então o talismã, aquilo tudo ali, não vai servir para auxiliar a concentração daquela pessoa? Olha o que os espíritos respondem. É verdade, mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Então, o espírito que vai ser atraído para ali vai depender da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Muito raramente, e isso é um fato que é colocado aqui pelos espíritos, que muito raramente, aquele que seja bastante simplório para acreditar naquela virtude de um talismã, muito raramente essa pessoa deixará de visar um fim mais material do que moral. Muito raro isso vai acontecer. Então, ela vai deixar de lado o fim material e vai querer o fim moral, ou seja, vai estar se importando mais com o lado moral do que com o lado material. Muito raramente isso vai acontecer. Então, qualquer, porém, que seja o caso, essa crença num determinado amuleto, num determinado objeto, isso denuncia uma inferioridade, uma fraqueza ainda das nossas ideias, que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos. Então, basta a gente pensar, a gente acredita que somente com aquele amuleto nós iremos conseguir atrair um determinado espírito. Então, se nós pensássemos assim, a partir do momento que eu não tenho mais aquele amuleto, o que vai acontecer então? Eu não vou conseguir mais ter o acesso, por exemplo, ao meu mentor espiritual? Então, se nós pensássemos racionalmente, isso não faria sentido nenhum. Não faz, então, sentido para nós pensar isso. Isso denota uma fraqueza ainda das nossas ideias. Então, eu gostaria de encerrar minha fala ressaltando dessa importância dos nossos pensamentos. E que nós, então, possamos ligar menos atenção à forma e maior atenção ali
para o nosso pensamento, para a vontade. Então, a partir do momento que nós vamos nos educando, que nós vamos conseguindo educar os nossos pensamentos, que nós colocamos um ideal firme em nossas mentes, nós vamos conseguindo, então, cada vez mais e mais avançar na escala evolutiva enquanto espíritos imortais que somos. Então, gostaria de agradecer a todos pela atenção, por me escutarem e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.